Lucas capítulo 19. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não o podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: Ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto, ele disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: Não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos a quem ele entregara o dinheiro, para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. E então veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse da mesma forma a este: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. E ele disse-lhe: Pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei. Por que então tu não destes o meu dinheiro no banco? Pois a minha vinda eu poderia ter exigido o meu com a usura? E disse aos que estavam com ele: Tomai dele a mina e dai ao que tem 10 minas. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que ele tem, lhe será tirado. Mas estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, na qual, entrando, encontrareis um jumentinho amarrado, no qual nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. E se algum homem vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhes direis: Porque o Senhor precisa dele. E os que foram enviados seguiram o seu caminho e acharam como ele lhes havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles disseram: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando nas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E quando ele já havia chegado perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos
regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: Abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus, do meio da multidão, disseram-lhe: Mestre, repreenda-os teus discípulos. E ele respondendo disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Se tu conhecesse, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isso será encoberto a teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre a outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. E ele, entrando no templo, começou a expulsar todos os que ali vendiam e compravam, e dizendo-lhes: Está escrito: Minha casa é casa de oração, mas vós as fizestes covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo, e não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava atento ao ouvi-lo. Capítulo 20. E aconteceu que em um daqueles dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e pregava o evangelho, os principais sacerdotes e os escribas vieram a ele com os anciões e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem é que te deu tal autoridade? E respondendo eles, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa, respondam-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não crestes? Mas se nós dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles estão convencidos de que João era um profeta. E eles responderam que não podiam dizer de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então ele começou a falar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e foi para uma terra distante por muito tempo. E no devido tempo enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora vazio. E novamente ele enviou outro servo, e eles também o espancaram e o insultaram, e o mandaram embora vazio. E ele enviou novamente um terceiro, e eles também feriram a este, e o expulsaram. Então ele disse, o senhor da vinha: O que eu farei? Enviarei o meu filho amado, talvez vendo-o respeitem. Mas, vendo-o também os lavradores, eles arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Assim eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que ele lhes fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isso, disseram: Deus o proíba. E ele, observando-os, disse: Então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina? Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas naquele em que ela cair, ela triturará ao pó. E os principais sacerdotes e os escribas
procuraram lançar mão dele naquela mesma hora. Mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. E eles, vigiando, enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem ao poder e à autoridade do governador. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente e que não fazes acepção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? Mas ele, percebendo a sua astúcia, disse-lhes: Por que vós me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? E eles disseram, de César. E ele disse-lhes: Dai, pois, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E eles não puderam tomá-lo em suas palavras diante do povo, e eles, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então chegaram-se a ele alguns dos saduceus, que negam haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos. E o segundo a tomou como esposa e morreu sem filhos. E o terceiro a tomou, e semelhantemente também os 7, e eles não tiveram filhos e morreram. E depois de todos a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 tiveram por esposa. E Jesus respondendo disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam, nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó, porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Então alguns dos escribas disseram, respondendo-lhe: Mestre, tu disseste bem. E depois disso, eles não ousaram perguntar-lhe questão alguma. E ele lhes disse: Como eles dizem que Cristo é filho de Davi? E o próprio Davi disse no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos teu escabelo. Portanto, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, ouvindo todo o povo, ele disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e por aparência fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Capítulo 21. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 leptos. E ele disse: Verdadeiramente eu vos digo que essa pobre viúva lançou mais do que todos os outros, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o sustento que tinha. E quando alguns foram
alguns falaram sobre o templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas. Ele disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, mas quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: acautelai-vos para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Mas, quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então ele lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá fenômenos atemorizantes, e grandes sinais haverá no céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-os às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos diante de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá por testemunho. Decidi, pois, em vosso coração a não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que todos os seus adversários não poderão resistir nem contradizer. E vós sereis traídos pelos pais, irmãos e parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós, e sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem nos campos entrar nela. Porque estes são dias de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e com estrelas, e sobre a terra aflição das nações com perplexidade, e o mar e as ondas bramindo. O coração dos homens desfalecerão por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E ele falou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, as vedes, e por vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.
Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ele ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. E todo o povo chegava cedo de manhã a ele no templo para ouvi-lo.